Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de cálculo diferencial integral. Hoje vamos falar sobre a derivada, só que hoje aqui eu trago para vocês, né, um outro detalhe muito importante sobre uma aplicação da derivada para pontos máximos e mínimos. Você sabe achar o ponto máximo ou mínimo com a ajuda da derivada? Vamos ver um exemplo? Essa é a nossa aula número 9. Se você não assistiu às demais aulas, você está convidado, né? Na nossa playlist tem essas 9 aulas e outras. É importante ver a sequência para entender melhor. Vamos então ver aqui um exemplo, primeiramente sem a derivada e depois com a derivada, tá? Então, pontos de máximos e mínimos. O que são pontos de máximos ou mínimos, né? A ideia é bem fácil de verificar graficamente, né? Quando você pensa em máximo e mínimo, são os pontos que estão ou no topo ou perdão, ou no ponto mais baixo, né? No topo aqui seria o valor máximo, o valor de máximo, o ponto mais alto, né? E o valor de mínimo, o ponto mais baixo. Você precisa localizar o par desses pontos, né? O par, no caso aqui, ó, é o 4 valendo x. Esse x você vai achar com a ajuda da derivada, o 4. E ele faz par com quem? Ele faz par com 1 em y. Esse é um ponto mínimo. E o ponto máximo, ele vale quanto aqui, x e y? Ele está no 2, no x, né? E ele faz par com o 4 no y. Ele é o ponto máximo de y, mas na derivada você vai conseguir achar esse 2 e esse 4 para depois você voltar na lei de formação da função e achar o valor do y. Mas aqui, graficamente, né, você localiza facilmente o x e o y, ok? E aí você tem os pontos de máximo, que é o mais alto, né? E o ponto de mínimo mais baixo. Então, aqui, se alguém perguntasse para você, né, qual o ponto de máximo e mínimo te desse o gráfico, um gráfico assim bem claro como esse, né? Você acharia o mínimo relativo e o máximo relativo tranquilamente, que é o que a gente mostra a seguir aqui, ó, né? Se alguém te fez essa pergunta, qual é o máximo e o mínimo, ó, o x igual a 2 gera o ponto máximo, que é o par 2 e 4 que nós vimos aqui, ó. 2 e 4, está aqui o ponto, né? X e y, e o x igual a 4 vai gerar o ponto 4 e 1, que é o ponto de mínimo. Então, graficamente, fica tranquilo para localizar o par x e y a partir do valor do x, se você sabe, ou você olha aqui o par, né, com y, ou você pode substituir na lei de formação da função a sua estrutura algébrica. Mas se você não tivesse o gráfico, né? Como que você conseguiria achar por meio da lei de formação da função, né, a estrutura algébrica da função? Se alguém perguntasse, né, quais características matemáticas dos pontos de máximo e mínimo de uma função você precisa conhecer para você estudar com a ajuda da função. Vamos ver então? Então aqui a seguir, a função, ela pode ser estudada com a ajuda da derivada e você encontrar os máximos e os mínimos relativos, né? Igualando a derivada igual a zero. Então, se você tem uma determinada função f de x que foi dada, o primeiro passo para localizar o máximo e o mínimo é derivar e depois achar o zero, ok? Vamos ver um exemplo. Achar onde zera, né? No caso, igualando a zero, para achar os dois pontos onde zera essa função. Então, como achar o máximo e o mínimo com a ajuda da derivada? Aqui o exemplo. Temos então aqui, ó, se você derivou a primeira, deu zero, você achou os dois pontos, ou um ponto, depende se é quadrada, se é, né, do primeiro grau, você vai achar um ponto ou dois, onde zera a derivada. O fato de você ter achado os pontos onde zera a derivada não é ainda ponto de máximo e mínimo. Você tem que descobrir se é máximo ou mínimo. Quando você deriva pela primeira vez, iguala com zero e acha alguns valores que zeram, eles serão máximo ou mínimo, tá? Mas como que você faz para descobrir se é um ou outro? Você precisa fazer a derivada da segunda aqui, ó, dois apóstrofos, né? Derivada da segunda. Se ela der maior que zero ou positiva, o ponto crítico é mínimo. Se ela der menor que zero, ou seja, negativo, o ponto crítico é máximo. Quando você derivou pela primeira vez e você igualou a zero, e você achou os valores de x que torna a derivada zero, você achou os pontos críticos, que podem ser máximo ou mínimo relativos. Mas para ter certeza, você tem que fazer a derivada da segunda para ver se é o máximo ou mínimo,
ok? Se você derivou a primeira vez e não localizou nenhum ponto que zera, né, a derivada da primeira, aí você não tem máximo ou mínimo na função, você não teria, tá? Então, aqui, como verificar, ó? Vamos pegar esse exemplo, ó, encontre os pontos críticos da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado, depois classifique esses pontos críticos como máximo ou mínimo relativo. Então, para classificar como máximo ou mínimo, primeiro tem que achar os pontos críticos. O que quer dizer achar os pontos críticos? É o momento que você não tem certeza se é máximo ou mínimo, mas você sabe que pode ser um ou outro. E isso você faz pelo teste da derivada da primeira. Pega a função que foi dada e deriva. Então, essa função aqui, ó, derivando, pela regra do tombo, né, o 3 vem para frente, então ficou 3x, aqui era ao cubo, tirou 1, ficou ao quadrado, ok? E aqui, pela regra do tombo, 2 veio multiplicando, 2 vezes 3, 6, tirou 1 do expoente, ficou x. Porque era ao quadrado, né? 2 menos 1 ficou 1, aqui o 1 não precisa aparecer. Você acabou de achar a derivada. Para achar os pontos críticos, que são os possíveis pontos de máximo ou mínimo, você precisa achar os pontos que zeram a derivada da primeira. Então, essa é a derivada da primeira que a gente acabou de encontrar. Vamos ver quais pontos de x que tornam essa derivada igual a zero. Vamos lá, então. Ó. Aqui é necessário pegar a derivada que nós encontramos, igualando a zero, né? Então, a estrutura que foi encontrada na derivada é essa. Então, faz igual a zero e tenta resolver essa equação. Para resolver essa equação, como ela é do segundo grau e ela é incompleta, você não precisa do Bhaskara, né? Você pode fazer pelo método mais rápido, que seria a fatoração. Os pontos comuns aqui, os dois têm x e os dois são múltiplo de 3. Então, você pode colocar o 3 em evidência, o x. Quando você multiplica aqui, né, 3x vezes x, voltaria a ser 3x ao quadrado. Quando você multiplica 3x vezes menos 2, voltaria a ser menos 6x. Então, aqui eu posso igualar as duas partes com 0, 3x igual a 0, e o x menos 2 também igual a 0. Igualando 3x igual a 0, você já percebe que o x vai ser 0, né? Porque você pode pensar, passar o 3 dividindo, ou divide os dois lados por 3, né? Como você está acostumado a passar dividindo, pode pensar assim também, de uma maneira automatizada. Aqui também é uma equação do primeiro grau, que você pode somar dos dois lados o 2, pensando na ideia de uma balança, ou como você está acostumado, passa de a inversão da operação, vai somando, x seria igual a 2. Porque estava negativo, passou positivo, invertendo a operação. Nós encontramos, então, dois valores para o x, que são os pontos críticos da função, que são os valores que zeram a nossa derivada da primeira, o x igual a 0 e o x igual a 2. Eles são pontos críticos. O que isso quer dizer? São pontos de máximos e mínimos, mas eu não sei ainda qual que é qual. Qual que é o máximo, qual que é o mínimo? Nós não sabemos. Sabemos que eles são possíveis pontos de máximos e mínimos, mas eu preciso verificar para saber qual será máximo e qual será mínimo. Então, eu preciso fazer o teste da derivada da segunda. Então, agora a gente vai derivar a função pela segunda vez. Então, voltando para a função original, né, que era 3x, não, melhor dizendo, né, a gente já derivou a função original, chegou nessa derivada da primeira, agora eu vou derivar a primeira para chegar à derivada da segunda. Pegando a derivada da primeira e derivando, ó, pela regra do tombo, 2 vezes 3, 6, né? Tirar 1 do expoente, então vai ficar x. Aqui, pela regra do tombo, é 1, 1 vezes 6, 6. Tira 1 do expoente, vai ficar 0, x some. Então, nós derivamos pela segunda vez, chegamos nessa estrutura da função, a estrutura algébrica. Nós sabemos que os pontos críticos são esses, os possíveis pontos de máximos ou mínimos. E agora eu preciso verificar na derivada da segunda qual que vai dar positivo, qual que vai dar negativo. Vamos ver juntos, ó. Então, pegando primeiramente os x igual a 0, que eram os dois pontos críticos, pegando nessa estrutura da derivada da segunda, substituindo, f de duas linhas de 0 vai ficar 6 vezes 0, porque aqui deu 6x, né? No lugar do x, eu estou substituindo 0, menos 6, que é fixo. 6 vezes 0, 0, 0 menos 6, menos 6. Então, nós encontramos menos 6. Se nós encontramos menos 6 na derivada da segunda, ao substituir o primeiro ponto crítico, que é 0, nesse caso, qual é a conclusão? É máximo ou é mínimo? Vamos ver? Então, aqui a seguir.
Então, nós substituímos na derivada da segunda o zero, chegamos no menos 6. Como é menor que zero, pela regra da derivada da segunda, ele é um ponto de máximo, tá? Uma forma de guardar é que se a derivada da segunda é negativo, quando você substitui ponto crítico, é máximo, e quando dá positivo é mínimo. É meio que invertido a ideia no sentido de que você geralmente associa negativo com mínimo e você associa positivo com máximo, mas nesse teste a ideia é invertida. Quando você tem um valor negativo, você vai ter na derivada da segunda, aquele ponto crítico que você achou lá na derivada da primeira, que são os pontos que zeram a derivada da primeira. Se ele deu negativo, ele é o ponto máximo, ok? Vamos ver o teste com outro valor encontrado, que era o 2. Agora, o outro ponto crítico é o 2, substituindo na derivada da segunda, que é essa função aqui. Vai ficar o quê? Ó? 6 vezes 2, menos 6, né? Que é fixo. 6 vezes 2, 12. 12 menos 6, 6. Deu positivo. Pela derivada da segunda, qual a conclusão que eu chego sobre o 2? É ponto de máximo ou mínimo? Então, pela regra da derivada da segunda, como deu positivo, toda vez que é maior que zero, vai ser um ponto de mínimo. Então, no x valendo 2, é um ponto de mínimo. Agora que nós sabemos os pontos de máximo e mínimo, né? O 0 era ponto de máximo e o 2 era ponto de mínimo, eu precisaria voltar lá na função original, pegar esses dois valores, o 0, que é o ponto de máximo, que a gente viu que na derivada da segunda deu negativo, e o menos 4, o 2, né? O 0 e o 2, que eram os dois pontos críticos. Na derivada da primeira, eles zeravam a derivada. Na derivada da segunda, esse que é o ponto de máximo deu negativo, esse que é o ponto de mínimo, ele deu positivo na derivada da segunda. Então, aqui é o ponto de mínimo, tá? Aqui é só uma correção no slide. Ponto de mínimo. Tendo achado, né, esses dois pontos, o 0 e o 2 são pontos de máximo e mínimo, e eles fazem par com quais valores de y? Para saber os pares que eles fazem com os valores de y, você precisaria voltar para a função original e substituir o 0 e o 2 agora, né? Aí você ia substituir, encontrar o 0, ele faz par com 0, e o 2 você achar o menos 4. Para você perceber isso, né, que o par formado na função original seria 0 e 0 e 2 menos 4, você teria que pegar esses dois pontos que nós já chegamos à conclusão que um é máximo e o outro é o mínimo, e voltar na função original e substituir. Por exemplo, aqui, ó, a função original era essa daqui, ó. Vou voltar aqui, antes, para você ver a função quando ela foi dada, né? Aqui, a primeira vez que ela aparece, cadê? Aqui, ó, 3x x ao cubo menos 3x ao quadrado. Se você substituir o zero nessa função, x ao cubo vai ficar 0 ao cubo, menos 3 ao quadrado. 3 vezes 0, 0 ao quadrado, 0, 3 vezes 0, 0, então deu 0. Por isso que o primeiro ponto lá ficou 0 e 0. Depois, quando você substitui o 2, né, ali vai ficar f de 2. Ia ficar 2 ao cubo, 8. E menos 3, 2 ao quadrado. Então, 3, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. E aí, quando você faz 3 vezes 4, 12. 12 negativo com 8, deu menos 4. Por isso que o 2 faz par com menos 4. Porque os dois pontos críticos que você já fez o teste da derivada da primeira e da segunda e descobriu que um é ponto de máximo, outro de mínimo, você volta na função original e substitui ali o x para achar o y que faz par. E aí você pode concluir quais são os pares de máximo e mínimo. Aqui, né? 0 e 0 e 2 menos 4. E aqui a correção que eu tinha feito no slide, que aqui está digitado errado, aqui é mínimo. Um ponto foi máximo e o outro foi ponto de mínimo, ok? Então, esse é o teste. Derivada da primeira, vê os pontos que zeram. Primeiro você deriva, depois pega a estrutura da função igual a zero, acha os pontos que são os pontos críticos, achou esses pontos críticos, deriva mais uma vez, substitui, vê qual que dá positivo e qual que dá negativo. O que dá positivo é ponto de mínimo na derivada da segunda, o que dá negativo é ponto de máximo. Ok? Então, aguardo vocês nas próximas aulas, em breve aula de revisão. Ótimos estudos, um forte abraço e até a próxima.